cancelou o consórcio, quer receber esses valores de volta, realmente aí você viu que era um mau investimento para o seu dinheiro, e a administradora de crédito, a operadora de crédito, ou até mesmo o banco, informou que você só vai receber os valores que foram investidos no consórcio, caso você seja contemplado no grupo do consórcio, cancelados, ou até mesmo no final do prazo do grupo do consórcio, ou seja, daqui a 20 anos. Eu vou te mostrar uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aqui, informando que você tem direito, em alguns casos, claro, de receber esses valores de forma imediata após o cancelamento do consórcio. Vamos lá? Aqui a gente está falando de uma decisão judicial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como também tem várias decisões em outros estados também, informando que, na verdade, você pode receber esses valores de consórcio, investido no consórcio, caso você consiga comprovar alguns itens, né? E aqui é interessante que você tenha um advogado especialista no assunto. Então vamos lá, vamos dissertar um pouco. Esse vídeo vai ficar em torno de uns 8 a 9 minutos. Senta na cadeira aí, pega uma Coca-Cola com gelo e vem comigo. Então, vamos lá. Então trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual acumulada com a restrição da quantia paga e indenização por danos morais ajuizada por, e que a gente colocou umas tarjas pretas, tá? Então aqui o resumo do contrato, a gente tem 3 contratos, o consumidor adquiriu 3 cotas, né? Cada cota ali de 216 meses cada uma, aqui foram 3 cotas, né? Cada cota teve o valor de R$ 110 mil cada, foram 16 parcelas pagas, depois ele solicitou o encerramento ali em 14/9/2023 e pediu o pagamento ali, a restituição de R$ 24.622. A administradora de crédito foi lá e disse que ele tinha direito a receber só 4 mil, veja. Ele pagou 24.600 e a administradora disse que ele tinha direito só em receber 4.118. Então ele requer a declaração da abusividade de cláusula penal, que a gente vai dissertar sobre ela, referente aos 3 contratos, bem como a condenação da ré, a restituição imediata e quantia paga no valor de 24.622. Então, na verdade, ele busca nessa ação judicial justamente o recebimento do todo o valor que ele investiu no consórcio, tá? Então vamos lá. Então, o primeiro ponto que a gente tem para dissertar aqui nessa decisão judicial, isso aqui é uma decisão judicial, tá, gente? É uma decisão judicial, não sei o que eu estou falando do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então vamos lá. Então, o que é que o juiz fala aqui nesse caso? Ele fala aqui, ó, no que tange ao momento da restituição dos valores pagos pelo autor, exceto que, de acordo com a Lei 11.795, que é a lei que rege o consórcio, né? Vamos pontuar aqui uma coisa interessante sobre essa lei e o tema 312 do STJ. Vou adiantar aqui para vocês. Hoje, 2026, a gente está em maio, né? 9 de maio de 2026. Hoje, o tema 312 do STJ, ele fala o quê? Ele fala que você, ao cancelar um consórcio, só pode receber esses valores investidos ao final do grupo do consórcio ou caso seja contemplado no grupo dos cancelados. Exatamente o que a administradora de crédito fala para você. O que o STJ já decidiu sobre isso. A gente tem uma validação pelo STJ. Esse tema é o tema 312. Então, o que é que o juiz fala aqui? Vamos lá. Tema 312. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, foi o que eu falei. E sim em 30 dias, a contar o prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Então ele fala justamente isso. Você só pode receber o valor do consórcio 30 dias após o encerramento do grupo, ou caso você seja contemplado no grupo dos cancelados, tá? Então, o juiz faz uma ressalva aqui. Dissertando mais sobre o assunto, ele fala ainda mais. Ó. Ora, no caso em tela, está-se diante de contratos de consórcio de longa duração, 216 meses, que equivalem a 18 anos, o que torna muito desvantajosa a imposição ao requerente que aguarde até o fim do contrato ou até a contemplação da cota excluída para que receba os valores que arcou. Então veja, o Tribunal de Justiça de São Paulo, não sei o que estou falando, entendeu que um consórcio de 116 meses, 216 meses, que equivale a 18 anos, foi considerado um contrato oneroso para o consumidor, violando o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. E por isso ele deve receber os valores de volta, de forma imediata ao cancelamento. Por quê? Você pagou ali 1 ano e meio de consórcio, pediu cancelamento. Não é natural, não é normal que você tenha que aguardar 18 anos para receber esse valor de volta, entendeu? Como é que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tá entendendo sobre isso aí? Então ele ainda continua dissertando que o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já decidiu sobre isso e informou que tal comportamento importaria em nítida ofensa ao disposto do artigo 51, como a gente tinha comentado, inciso 4 da Lei Consumerista, razão pela qual impõe-se a devolução imediata das parcelas pagas. Então veja, existe possibilidade de você receber esse valor de volta. Claro, com conhecimento técnico, com um profissional especialista no assunto, você consegue ali dissertar e demonstrar para o Tribunal de Justiça que você está sofrendo essa violação no seu contrato de consórcio e por isso que você tem que ter esses valores devolvidos aí de forma imediata e não esperar até o final do grupo do consórcio ou contar com a sorte para ser contemplado, né? Então, vamos dissertar um pouco mais aqui. O juiz ele continua falando assim, ou seja, considerando a longa duração do contrato e a desistência no início e a ausência de prova de grandes custos ou prejuízo do grupo consorcial, é possível a flexibilização da tese estabelecida no tema 312, que foi o tema do 312 que eu tinha falado outrora. Ou seja,
Ele está falando que está flexibilizando o termo 312, porque não é necessário, nesse caso, que o consumidor espere até o final do grupo do consórcio ou seja contemplado, porque o prazo excessivo são 18 anos. Então, ele considera isso aí excessivo. Então, ele continua aqui, dissertando mais. Então, desse modo, a restituição deverá ser de maneira imediata. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria demonstrar nessa sentença. Aqui, a gente fala também sobre a taxa de administração. O juiz também disserta aqui, ó, que a taxa de administração ela é devida, uma vez que visa a remuneração de serviços prestados pela administradora. Além disso, conforme o entendimento do enunciado na súmula 538 do STJ, as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa administrativa, ainda que fixada em percentual superior a 10%. Então, muitos advogados entravam com a petição inicial, até hoje tem muitos advogados que entram, buscando a anulação da taxa administrativa, informando que para percentual maior que 10% é legal. Não, tá aqui, o STJ já decidiu na súmula 538 que, na verdade, é permitido à administradora de crédito cobrar o percentual que eles quiserem, porque é a forma que eles são remunerados. Então é permitido isso, tá? Só que tem um porém, que eu vou pontuar aqui com vocês. Essa taxa administrativa, ela só pode ser cobrada naquele lapso temporal do contrato que você permaneceu vinculado ao consórcio, e não durante o período do contrato inteiro. Eu vou te dar um exemplo. Esse colega aqui que entrou com essa ação judicial, ele permaneceu no contrato 16 meses. Pagou 16 parcelas, certo? A administradora de crédito vai lá e cobra a taxa administrativa durante os 18 anos. Isso não pode, é legal, tá? Então isso também tem que ser pontuado nas ações judiciais para você receber a taxa administrativa. Então a gente vê aqui que a taxa administrativa que é cobrada pela operadora de crédito é 28,5%. É uma taxa muito onerosa. Não vale a pena você entrar num consórcio desse aqui. Tá? É muito caro. Então não oriento vocês a entrarem nesse tipo de consórcio. Outro ponto também aqui que o juiz disserta é sobre a taxa de seguro. Essa taxa de seguro nada mais é do que a taxa de seguro prestamista, é o seguro que você paga, né? Então é importante a gente pontuar nesse sentido sobre o seguro, que as administradoras de crédito geralmente elas fazem, geralmente não, a maioria delas ali, 95%, trabalham com venda casada. Seria isso. A administradora, operador de crédito vai lá e te vende o contrato de consórcio e ao mesmo tempo te fala, ó, você tem que fazer um seguro aqui porque vai ficar mais barato. E quem é a seguradora? É ela mesma. Então ela vende o consórcio e o seguro. Isso é considerado pelo Código de Defesa do Consumidor e pelos tribunais pátrios venda casada. Então é interessante que você saiba que no momento que você vai fechar o contrato de consórcio, você pode escolher qual seguradora vai te assegurar naquele contrato de consórcio. Você não é obrigado a contratar a administradora de crédito que está te vendendo consórcio. E aí vem um ponto que eu quero falar com vocês. No contrato, tem que ter a possibilidade de você escolher outra seguradora. No momento da assinatura do contrato, tem que estar lá disposto no contrato que você pode ou não escolher a seguradora, no caso, a administradora que está te vendendo o consórcio, ou pode escolher outra seguradora. Se não tiver isso, não é obrigado a pagar o seguro prestamista, na verdade não é obrigado. Você paga o seguro prestamista, mas quando você cancela e eventualmente entra com ação judicial, você pode pedir esse valor de volta, porque foi uma venda casada, você não teve possibilidade de escolher qual seguradora iria te assegurar naquele contrato. Então, ela é uma cláusula ilegal, passível de restituição de todo o valor que foi investido. Aqui o juiz também disserta sobre a cláusula penal. Ele fala aqui, ó, lá do outro não são devidas as taxas de 10% concernentes à reparação por prejuízos causados ao grupo, de 23,5% relativo ao descumprimento contratual. Aqui, gente, todo contrato de consórcio tem a cláusula penal, que na verdade é a multa que você paga por cancelar o contrato. Outro ponto aqui, essa multa ela é ilegal. Na verdade, ela é legal, ela é permitida, porém, as administradoras de crédito, eles têm que comprovar que a sua saída do consórcio está gerando um prejuízo efetivo do grupo de consórcio. Pergunta, eles conseguem comprovar isso? Não, eles não conseguem comprovar isso. Então, na verdade, para eles cobrarem qualquer multa contratual, eles têm que comprovar, não sou eu que estou falando isso, a gente vai ver aqui, a decisão judicial. Eles têm que comprovar que a sua saída trouxe um efetivo abalo financeiro para o grupo, e por isso eles vão ter que cobrar essa cláusula penal. Vamos lá, lá do outro não são devidas as taxas de 10% concernentes à reparação por prejuízos causados ao grupo e de 23,5% relativo ao descumprimento contratual. Aqui ele fala mais, ó. É bem verdade que o STJ já se manifestou pela possibilidade de se descontar os valores devidos a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo, condicionando tal prerrogativa à efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe a administradora do consórcio. Então, se você sai do consórcio, a administradora de crédito pode até cobrar a multa contratual, mas ela tem que comprovar que a sua saída trouxe um efetivo abalo financeiro para o grupo do consórcio. Eles não conseguem comprovar isso, mas eles cobram. E se você não judicializa isso, você perde um dinheiro grande, né? Porque, poxa, é 23% em cima de tudo que você pagou, que ainda continua a decisão. Não há provas de que a desistência do réu tenha trazido prejuízo ao grupo consocial. Inclusive, o TJ São Paulo já decidiu que não se pode olvidar ainda que a cota será repassada a outro interessado sem que isso configure qualquer prejuízo à administradora do consórcio. Então, o TJ fala, você vai cobrar a cláusula penal pelo descumprimento, pela quebra contratual, mas você vai conseguir vender essa cota de consórcio para outra pessoa. Então, qual o prejuízo que você tem nessa quebra contratual? Nenhum. Não sou eu que estou falando isso, não.
não, é o próprio juiz quem sentença, tá, gente? Então, vamos lá. Isso é, caberia à requerida comprovar documentalmente que a cota parte da autora teria sido repassada a outro interessado, por exemplo, de sorte que a mera juntada de extrato do consórcio, do consorciado, é insuficiente para evidenciar o prejuízo auferido. E aqui ele termina falando que das parcelas pagas, portanto, deverá haver somente a retenção da taxa de administração proporcional e do seguro prestamista. Como falei aqui, o colega não pontuou e não dissertou sobre o seguro prestamista, que fatalmente o consumidor teria recebido também esse valor, caso o advogado tivesse dissertado sobre isso. Então, senhores, o que eu tento deixar aqui como mensagem, análise, dissertando sobre essa decisão judicial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, agora recente, é que você não é obrigado a ficar vinculado a um consórcio, tá? Mesmo depois de cancelado. Você pode ali pedir a devolução desses valores. De forma administrativa você nunca vai conseguir, mas você pode pedir a devolução desses valores de maneira imediata, somente com ação judicial. Não é em todo caso que você vai ter direito. Por isso que é interessante que você contrate um advogado especialista para entrar com ação judicial para você. Porém, com a análise certa, você fatalmente consegue ali uma devolução de valores, pelo menos parcial, dos valores que foram investidos ali no contrato de consórcio, tá?